Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando. Essa é a segunda parte do vídeo onde eu falo sobre como nós podemos utilizar uma combinação de Forms, Microsoft Forms, Power Automate e Project Online para capturar requisições de projetos de uma maneira mais automatizada. No vídeo número 1, que eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, e vou deixar também aqui na descrição, eu falei de uma maneira mais simplista, né, mais genérica, como que nós poderíamos automatizar esses recursos, mas nós estávamos utilizando apenas conectores nativos do Project Online. Então havia uma série de barreiras, uma série de restrições que nós precisaríamos melhorar, que nós precisaríamos superar. E aí, essa é a razão da gente ter esse segundo vídeo, porque nessa parte a gente vai fazer algo mais aprofundado, vamos fazer algo que tem um nível maior de complexidade, mas que se assemelhe a uma real necessidade de negócio. Então, se você não teve a oportunidade de ver o vídeo número 1, dá uma olhada lá, porque lá eu vou fazer uma contextualização. Ele é um vídeo mais simples, mas ele é fundamental para fazer a introdução que nos capacite a chegar no vídeo de hoje. Então eu sugiro que você dê uma olhada lá no vídeo número 1 e depois, se você não tiver visto lá, volta aqui para assistir esse, que agora a gente vai dar uma aprofundada maior. Legal? Pois bem, pessoal, no meu blog, e eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho um blog, eu falo bastante, ou eu tenho falado bastante sobre diferentes possibilidades de trabalhar com o Project Online e o Power Automate, de uma maneira que a gente consiga ser bastante proativo e resolver uma série de necessidades de negócio, uma série de requisitos de negócio que são muito comuns hoje no dia a dia, quando a gente precisa usar o Power Automate em conjunto com o Project Online. Eu procurei fazer no blog uma série de posts que vão nos ajudar a entender um pouquinho melhor quais são as diferentes variáveis que a gente pode considerar, ou que a gente pode utilizar quando nós estamos trabalhando com o input de dados, né? Então, quando eu tenho informações que vêm de um sistema externo e eu preciso alimentar o Project Online com essas informações, esses blogs que eu tenho feito, eles têm ajudado bastante os usuários nesse sentido. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link, tem bastante coisa, eu fiz vários posts, né, falando sobre diferentes cenários, diferentes situações e quais são as ações que a gente precisa usar, quais são os caminhos que a gente tem, as alternativas que a gente tem para atender cada uma dessas situações de negócio. Então eu não vou explicar muito aqui nesse vídeo, no vídeo eu vou fazer algo, claro, vai ser mais denso, mas essa parte toda vai estar disponível aqui na descrição, então se você perder alguma coisa aqui, ou se você ficar em dúvida, dá uma olhada lá no blog, porque lá vai estar muito mais detalhado, tá bom? Então o que aconteceu no primeiro vídeo? No primeiro vídeo nós tínhamos um cenário onde eu precisava criar um form para as pessoas poderem imputar uma necessidade de projeto e quando a pessoa terminasse de submeter a sua resposta, essa resposta deveria virar um projeto automaticamente no Project Online. Nós vimos lá no primeiro vídeo que existiam, né, diferentes barreiras porque a gente estava usando apenas conectores e funcionalidades nativas do Power Automate em conjunto com o Project Online. Hoje a gente vai fazer algo mais denso, a gente vai fazer algo bem mais profundo. Então vamos lá, me acompanhem aqui. Bom, a primeira coisa é que eu tenho aqui um form, que é uma solicitação de projeto, onde eu vou coletar diferentes informações de campos personalizados que eu tive que criar no Project Online, no meu ambiente do Project Online. Então eu tenho aqui o nome do projeto, a descrição do problema, resultados esperados, a data de início desejada e qual que é o objetivo principal do projeto. Então eu tenho que coletar todas essas informações no Forms e quando esse formulário for respondido, quando eu tiver uma resposta, ele tem que ir lá e popular o Project Online. Bom, de conhecimento disso, né, a partir do momento que a gente sabe isso, eu vou lá para o Flow ou para o Power Automate e aí nós vamos criar um novo Power Automate, dentro do Power Automate, nós vamos criar um novo flow para fazer essa ação. Então eu vou criar um novo flow aqui em branco. Eu sempre crio em branco, porque aí eu seleciono lá os conectores, os gatilhos que eu quero, tá? O gatilho que a gente vai usar nesse caso é um gatilho que vem do Forms. Então a gente vai pesquisar aqui por Forms, e aí ele vai falar quando uma nova resposta for submetida. Então isso aqui é a mesma coisa que a gente fez lá no anterior. Aí ele vai me perguntar qual é o formulário que eu quero. Voltando lá no Forms, é o formulário chamado solicitação de projeto. Então eu vou voltar lá no Power Automate
vou pegar esse formulário, solicitação de projeto, e vou falar, olha, quando uma nova resposta for submetida, o que você tem que fazer é obter os detalhes da resposta, lembra? Porque quando um usuário submete um item, né, ele está fazendo a submissão e isso é só o gatilho que vai disparar o flow, então depois eu preciso obter as respostas. Então eu vou lá, novo passo, e vou obter as respostas. Ele continua ainda dentro do conceito do forms, vou pegar aqui o forms, e vou pegar os detalhes da resposta. Que resposta? Das respostas que foram concedidas aqui no item submetido anteriormente, tá? Então, vamos salvar aqui, só para a gente garantir, né? Solicitação de projetos. Vou colocar esse nome aqui. No formulário, no item anterior, né, depois que a gente recebia uma nova resposta e obtinha os detalhes daquela resposta, nós estávamos criando um novo projeto no Project Online. Então eu vou dar um New Step aqui, só que agora a gente vai fazer um pouquinho diferente, tá, pessoal? Então, ao invés da gente criar um novo projeto no Project Online, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar criando um projeto no Project Online, mas nós não vamos usar a ação nativa do Project Online, porque nós poderíamos usar a ação nativa, que é Create New Project. Só que a gente sabe que se a gente usar essa opção, os campos personalizados que a gente precisa popular não vão estar disponíveis. Então a gente tem uma outra alternativa para fazer essa ação. Eu queria trazer aqui essa alternativa, porque é bom que a gente conheça diferentes opções que a gente tem para atingir o mesmo resultado, tá? Então a gente, ao invés de usar a ação anterior, nós vamos usar uma nova ação. Então eu vou pedir aqui um HTTP para o SharePoint, a gente vai usar essa ação, né? Send an HTTP request to SharePoint, ou seja, nós vamos fazer uma chamada, uma call para o SharePoint lá no REST. E aí a gente vai falar para ele, olha, eu quero popular o meu ambiente PWA, então o site que a gente vai usar é o PWA. E o método que a gente vai usar aqui vai ser o método POST. Se você tem dúvidas, né? Quais são os métodos, o que eles fazem, lá nos posts que eu falei tem todo o detalhamento de todas as ações, o que cada um desses métodos faz, tá? Então eu não vou explicar aqui muito detalhadamente, porque já está tudo lá nos posts. E o que a gente quer fazer aqui eu quero obter os resultados da resposta e quero criar um novo projeto. Então, a gente vai fazer uma chamada para a API do Project Online, que é a API Project Server, porque nós estamos imputando algo para dentro do Project Online, e dentro da entidade Projects, a gente quer adicionar um novo item lá dentro. Então isso aqui é bem legal, né? Porque você está falando, eu quero fazer uma chamada para o SharePoint para postar alguma coisa dentro da entidade Projects. Então a gente vai adicionar um novo item lá dentro. Aí eu vou dar um Accept. E aí a gente vai usar aqui o padrãozão que eu tenho sempre usado. Application, JSON. Aí a gente tem o OData igual no metadata. Tem uma colinha aqui do lado para me facilitar, né? Content type vai ser a mesma coisa. Application barra JSON. OData igual no metadata. No metadata. É isso aí. Tá? E aí ele vai pedir o body aqui, né? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar um novo projeto. O que acontece? Quando nós estávamos utilizando a ação nativa lá do Project Online, dentro do Power Automate, ele sempre caía no projeto padrão. Lembra disso? Então ele sempre vai criar um novo projeto usando o padrão do Project Online. Mas e se eu quiser criar alguma coisa que não seja o padrão? Então esse é o ponto, por isso que a gente está fazendo essa call para o SharePoint. Porque aí, o que acontece? Voltando aqui no meu ambiente do Project Online, se eu clicar aqui em novo, eu tenho vários tipos de projeto. Vamos imaginar, hipoteticamente, que toda vez que um novo item for criado, ele tem que ser aberto como um novo projeto desse tipo aqui, ó, o New Product Development. Pode ser que o meu padrão seja o Application Development, mas eu quero que ele abra como New Product Development. Então eu não quero que ele abra baseado no padrão, eu quero que ele selecione um tipo de projeto específico.
E aí, para isso, o que eu posso fazer? Eu posso vir no Project Online, abrir um novo projeto, ou pelo menos iniciar a abertura de um novo projeto. E aí, quando você está aqui no Wizard do Project Online, o que vai acontecer? Aqui no browser, né? Você vai ter o ID do tipo de projeto. Olha que interessante. Então ele pega aqui, né? O ambiente inteiro, sharepoint.com, Wizard, Create Project. Aí ele fala qual é o source, né? Qual que é a origem. E aí ele fala justamente o que a gente precisa, que é o EPT e o ID. Então essa aqui é a ID do projeto que a gente quer criar. A gente quer criar um projeto desse novo tipo, tá? Então é por isso que a gente está usando, nesse caso específico, o SharePoint. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar no meu Power Automate e vou criar aqui o body, né? O corpo que ele tem que executar. Para facilitar, eu já deixei até uma colinha aqui do lado, então eu não vou digitar tudo de novo, eu vou simplesmente trazer aqui a minha colinha, tá? Então ele tem lá toda a expressão que precisa ser criada. E o que acontece aqui é o seguinte, eu deixei aqui ó, o nome do projeto, porque o projeto precisa ter um nome, né? Então eu vou pegar aqui o nome do projeto e eu vou trazer das respostas que foram, da resposta que foi coletada lá no Forms. Então você tem aqui o nome do projeto, certo? Então a gente já sabe que nome que tem que ser dado. E o ID do projeto, que é o ID do tipo de projeto aqui que eu trouxe, é justamente o que está vindo daqui, que é esse ID aqui, ó. Então eu quero que ele crie um ID, eu quero que ele crie um projeto desse tipo. Então vamos lá no Flow e ele vai estar aqui. Tá? Então deixa eu dar um zoom aqui para facilitar. Então quais são as informações que ele precisa, né? Ele precisa de parâmetro, um nome para o projeto, e ele precisa também de que tipo de projeto que a gente quer criar. Como eu já sei qual que é o ID do tipo que esse cara tem que estar associado, então a gente vai fazer isso daqui. Legal? Então eu vou dar um save. E aqui, muito provavelmente, ele já deve resolver o problema de abrir o projeto baseado no tipo de projeto que nós gostaríamos, tá? Então aqui já deve estar resolvido esse tipo específico, ou esse problema específico que a gente vai fazer. Então, para garantir que está tudo certo, nós vamos voltar lá no Forms, vamos fazer uma nova solicitação e vamos testar a primeira parte. Vamos ver se o tipo de projeto que está sendo criado de maneira correta com o tipo de projeto que a gente pré-definiu. Então, vamos voltar lá para ver isso. Então, pessoal, eu loguei aqui numa outra máquina com outro usuário, tá? E eu vou vir aqui e vou criar um novo projeto lá dentro do Forms, né? Não é, na verdade, um novo projeto, é uma nova requisição de projeto. Então, eu vou vir aqui, vou colocar testar, Forms, Power, vou colocar testar Forms e Power Automate. Vou colocar aqui descrição do problema. Por enquanto eu não preciso, porque eu ainda não estou coletando essas informações. Então, vou colocar só teste, porque é obrigatório. Resultados esperados eu vou colocar como teste. Data de início desejada também vou escolher qualquer uma aleatoriamente. E o objetivo principal vou escolher uma aleatoriamente também. Isso aqui eu estou fazendo em outro navegador, tá? Então é como se fosse um outro usuário. Vou dar um submit. Então isso, teoricamente, tem que disparar o Power Automate para criar uma nova solicitação de projeto. Vamos fazer o seguinte, eu vou voltar lá no meu outro usuário. Vamos dar uma olhada primeiro aqui no nosso Flow. Ele estava aqui na parte de edição, vou voltar. E ele falou que, ó, 17 segundos atrás, uma ação foi bem sucedida, né? Então, excelente. Eu vou voltar aqui na central de projetos e vamos atualizar a página aqui para ver se funcionou. Então, ó, criou aqui o projeto. Tá aqui, ó. Testar Forms e Power Automate. Se eu clicar aqui na central de projetos e der um change, ele vai permitir que eu verifique que tipo de projeto que é esse, né? Então vou dar um change aqui só para a gente ver se ele entrou como New Product Development. E aqui ele entrou. Current Type, New Product Development. Ou seja, ele está criando o projeto adequadamente e está associando ao tipo de projeto também adequadamente. Então funcionou. Porém, a gente ainda tem um problema porque as informações que ele
preencheu ainda não cadastraram aqui nos campos personalizados, né? Então a gente ainda não tem a descrição do problema, a gente ainda não tem os resultados esperados e tudo mais. Então a gente precisa garantir que essa informação está sendo trazida para cá. Por isso que a gente vai voltar lá no Power Automate para continuar. Então vamos fazer o seguinte, eu vou editar o meu fluxo, ok? E aí o que nós vamos fazer? Depois que a gente executar essas ações, eu vou ter que continuar fazendo uma chamada HTTP para o SharePoint, para que ele possa preencher cada um dos campos personalizados de maneira individual, tá? Mas para isso, claro, eu vou ter que fazer o checkout do projeto. Então o que eu preciso é que quando o flow ele aconteça, ou seja, quando ele for submetido e um novo item for criado, esse item que for criado, ele tem que trazer para mim, ele tem que retornar o ID do projeto, porque aí com o ID do projeto eu vou ter condições de fazer o checkout daquele item e trabalhar com ele, tá? Então olha só, quando eu volto aqui no resultado, para ver o resultado, eu vou clicar, né? Não está mais em edição, Power Automate, ele vai me mostrar algumas informações que foram geradas. Então ele tem aqui todos os outputs, né? Então eu tenho aqui ó, o Approved End, eu tenho o Checkout ID, tenho todas as informações que foram geradas. E aqui está o ID do projeto que foi gerado, tá? Então o que a gente vai ter que fazer é usar esse ID para fazer o checkout do projeto lá na frente. Então o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar esse output, que é o resultado de tudo que foi gerado com a criação de um novo projeto, vou selecionar tudo e vou copiar. Tá? Então eu vou copiar essas informações. Vai ficar na minha área de transferência. Agora eu vou editar o flow. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um new step e vou usar uma ação que é o parse JSON. Por quê? Porque ele vai pegar todos os campos que forem criados, porque quando você cria um novo projeto dentro do Project Online, ele tem várias informações que são salvas lá dentro. E ele te dá todas essas informações como output, como a saída. Eu quero pegar apenas uma informação de todo esse grupo, que é o ID, porque eu vou precisar usar o ID várias vezes para popular os campos personalizados. Então o que vai acontecer? Eu vou dar um parse JSON aqui, aí ele vai me perguntar da onde vem o conteúdo da informação. Ele vem dessa ação, que é Send an HTTP Request to SharePoint, ou seja, ele tem que pegar tudo isso daqui, e aqui eu teria que montar para ele o esquema do que eu quero, né? Então, nesse caso, eu teria que falar, ó, de tudo que você tem aí dentro, traga só o ID. O que eu vou fazer? Eu vou usar essa opção aqui, ó, Generate from Sample, e vou colar o que eu tinha copiado. Quando eu fizer isso, ele vai me dar todos os campos, ó que bacana. Só que o que eu vou falar para ele? Eu não preciso de todos, eu preciso apenas do ID. Então eu vou pegar aqui essas informações, eu vou tirar tudo e vou ficar só com o ID. Porque é como se eu estivesse meio que filtrando isso daqui para fazer a ação ficar um pouco mais simples. Então a única coisa que eu quero que ele passe é, de fato, o ID do projeto, que é o que eu preciso. Do OK, ele vai falar, o seu esquema é esse aqui. E aqui tem um item muito importante que eu não sabia e acabei descobrindo, que é o seguinte. Quando você cria o projeto, teoricamente a próxima ação vai ser fazer o checkout do projeto e popular os campos personalizados. Só que para isso é interessante que a gente espere um pouquinho, pelo menos 1 minuto. Por quê? Porque se a gente falar para ele, cria o projeto e na sequência já faça o checkout, pode ser que você não tenha tido tempo, o sistema não tenha tido o tempo suficiente para criar o projeto e disponibilizar ele para que o checkout seja feito. Então eu percebi que é interessante que quando a ação for feita, depois da criação, que acontece aqui, entre a criação e o checkout para fazer o update dos campos personalizados, é interessante você colocar um tempo de espera. Tá? Então esse tempo de espera aí pode ser de 1 minuto, pode ser de 2. Eu fiz o teste com 1 minuto, funcionou bem, mas se for para você não funcionar bem com 1 minuto, você pode aumentar um pouco mais e deixar um pouquinho mais de tempo. Então aqui eu capturei apenas o ID, vou colocar uma nova ação, e a ação aqui é o Delay Until, tá? E ele vai perguntar, você quer atrasar isso quanto tempo? Aí eu vou usar uma expressão
e vou falar para ele assim, ó, add minutes. E aí eu vou pegar aqui o UTC Now e vou falar para ele atrasar 1 minuto, tá? Então essa aqui é a ação, você cria, deixa eu dar um zoom aqui rapidinho. Eu vou adicionar minutos a um tempo, aí ele vai perguntar que tempo que você vai usar. Eu vou pegar o UTC Now, ou seja, o momento que o projeto está sendo criado, e vou adicionar 1 minuto a esse cara. Aí você pode fazer esse teste, se no seu ambiente 1 minuto não for suficiente, aí você vai aumentando esse prazo, né? Você pode fazer 2, 3, 4 e assim por diante. Beleza. Então ele criou o projeto, paralisa 1 minuto, depois que ele paralisar, aí ele tem que fazer o quê? Checkout do projeto e para popular os campos personalizados. Então eu vou dar um new step, aí a gente vai fazer aqui, vai pesquisar uma ação que está no contexto do Project Online. Vamos pegar só o Project aqui para facilitar. Aí nós vamos fazer o checkout do projeto. Ok? Ele vai perguntar qual que é a URL do PWA. Deixa eu copiar ela daqui. Então, copia a URL do PWA, trago para cá. Aí ele vai me perguntar qual que é o ID do projeto que você quer fazer o checkout. Em vez de eu ficar pesquisando, como eu já passei essa ação aqui dentro do JSON, ele já sabe que o ID está aqui, então eu pego ele de lá. Daí fica muito mais fácil. Você consegue fazer mais simples o seu processo. E aí, por fim, vai bastar que a gente faça as ações de popular os campos. Por isso que eu tinha citado o blog lá no começo. Porque os posts que eu fiz aqui vão te ajudar a entender como popular cada um dos campos, tá, pessoal? Então isso aqui é importante porque eu explico, né? Se o campo for do tipo texto livre, você tem um tipo de ação para tomar. Se o campo for baseado numa tabela de pesquisa, aí você tem um outro tipo de ação para tomar. Então, se você ainda não está muito familiarizado com isso, vale a pena você olhar lá o post, porque isso vai ser explicado lá direitinho, em detalhes, quais são as ações a serem tomadas em cada uma das circunstâncias que a gente eventualmente tiver. Então, aqui eu vou usar aquela ação de send an HTTP request to SharePoint, de novo, né? Tá? Então, a gente tem aqui a ação, porque a gente sempre vai ter que fazer uma call REST lá dentro do SharePoint. Aí eu tenho aqui o endereço do meu site, que é o PWA. Daí nesse caso, o que eu quero fazer? Se a gente olhar para o nosso form, eu tenho que preencher o campo descrição do problema. Então vocês vão perceber o seguinte, ó, dentro dos meus posts, eu fiz um post lá falando assim, ó, se você tiver que atualizar campos personalizados de texto livre, essas aqui são as ações. Aí você pode usar esse post como referência, né? Então o que acontece? Eu vou usar esse cara como referência, ó. Eu tenho que usar o método post. Então vamos lá, método post ao invés do get, certo? Aí ele vai me perguntar a URI. Então a URI é essa daqui, só que eu tenho que substituir o ID do projeto. Tá vendo que eu deixei em amarelinho aqui? Então eu vou copiar esse cara do meu post, vou substituir aqui a URI, e aqui a única coisa que eu faço é eu tiro essa ID do projeto aqui e pego aquela que foi passada lá pelo JSON, certo? Beleza. Aí vai falar, olha, quais são os headers que você tem que usar. Então aqui já está tudo mastigadinho, ó. Tá vendo? Então o content type é esse aqui. Então a gente vai colocar lá content type, que vai ser esse. Aí ele vai ter um outro header, né? Que está aqui também, ó, if match asterisco. Então vai ser if match e aí asterisco. Depois tem o key aqui, a próxima, né? Que é esse xHTTP method, que é o post. Então vamos lá, xHTTP method, que é o post. Ele já está tudo certinho, tudo mastigadinho lá. E aí você tem o corpo, o body. E aí aqui a gente vai pegar esse carinha. Vou copiar aqui também. Vou jogar para cá. Aí ele vai me perguntar, né? Ó, você tem que fazer esse custom field dictionary. Legal? Aí ele vai perguntar o seguinte, pessoal, qual que é o nome do campo, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho que pegar o nome do campo personalizado. Nesse caso, digamos que eu queira preencher o campo descrição do problema. Então, na teoria, eu teria que ir lá no Project Online, PWA Settings. Aí eu tenho
Enterprise Custom Fields e Lookup Tables. E aí eu tenho o campo descrição do problema. E eu posso pegar e descobrir por aqui o nome do campo. Ele vai estar aqui disponível. Então esse aqui é o nome do campo que a gente vai ter que usar. Pode ser aqui ou, teoricamente, ele também vai estar disponível aqui embaixo nessa área de System Identification Data. Então você tem aqui ó, o nome do campo também, tá? Então tudo isso está bem explicadinho lá no post. E aí eu falo para ele, ó, o campo que a gente tem que popular nesse caso é Custom, e aí eu vou jogar aqui o ID do campo, que a gente já pegou lá de cima. E depois ele vai me perguntar, que valor que você quer nesse campo, né? Qual é o value dele? Aí eu vou apagar esse cara aqui também. E como a gente está falando do campo descrição do problema, a descrição do problema ela vai vir daqui, do formulário. Então ele é basicamente a resposta que foi feita. Agora eu teria que fazer uma caixinha dessa daqui para cada um dos campos, né? Então nesse caso eu teria que fazer uma para descrição do problema, outra para resultados esperados, outra para data de início desejada e outra para o objetivo principal. Para a gente ganhar tempo aqui nesse vídeo, eu não vou fazer, claro, mas basicamente seria repetir esse mesmo passo aqui para cada um dos campos que a gente quer coletar. Daria para fazer tudo de uma vez só? Daria, mas eu prefiro fazer separado, porque se der algum erro, a gente consegue descobrir exatamente onde que deu erro. Por exemplo, se ele passar o primeiro, passar o segundo, der erro no terceiro, então a gente sabe que o terceiro problema está com o código errado, o terceiro campo está com o código errado e a gente precisa corrigir. Então eu tenho como preferência pessoal fazer cada campo individualmente. Se forem 10 campos, eu vou fazer 10 vezes o mesmo passo, né? Esse passo aqui. Então eu vou popular cada um dos campos individualmente. Mas aí eu consigo garantir que se eu tiver algum problema no meio do caminho, esse problema pode ser facilmente corrigido, porque eu consigo identificar qual é o campo que não está sendo populado adequadamente, tá bom? Depois que a gente terminar os 10, aí eu tenho que ir lá e fazer o check-in do projeto, né? Tem que publicar e fazer o check-in. Então eu vou vir aqui, vou pegar a ação do Project Online, check-in e publish. Aí ele vai me perguntar a URL, eu posso pegar aqui. Lembrando que se a gente tiver também salvo essas informações numa variável, né? Vai ficar até mais fácil você ter essas informações numa variável, mas aqui a título de simplificação do vídeo não precisa. Aí eu vou jogar aqui a URL do PWA e qual que é o ID do projeto que ele precisa publicar, é esse daqui. Vou dar um salvar. Então agora a gente aumentou as ações, né? Que além de criar o projeto ele também vai popular. Atualmente ele vai popular o campo descrição do problema, mas como eu falei, a gente poderia abrir várias caixinhas dessa ação aqui. Legal, então vamos salvar esse cara. Vou voltar para cá. E vamos supor que o meu usuário ele queira submeter uma outra resposta. Então eu vou abrir aqui uma nova oportunidade para ele. Vou colocar aqui, popular o Project Online com dados coletados no Forms. Certo? A descrição do problema é o campo que hoje ele vai ter que popular. Então eu vou colocar aqui, favor, vou colocar simples, né? Favor inserir a descrição do problema. Vou colocar apenas teste. E aí eu vou colocar aqui teste, data de início desejada pode ser qualquer uma, e o objetivo principal pode ser qualquer um também. A gente dá um submit. Quando a gente der um submit, nós vamos voltar lá pro Power Automate. Isso vai ter disparado o Power Automate, e se todo o nosso código estiver certo, vai funcionar, ele vai criar um novo projeto, lembrando que vai demorar 1 minutinho para que o projeto seja populado, porque a gente colocou aquele delay para dar um fôlego aí para o Project Online ter condições de criar o projeto, terminar o processo de criação e aí sim fazer o checkout e fazer as demais ações, tá bom? A gente vai voltar aqui para o Power Automate. Vou atualizar a página. Então ele está acontecendo, está running, ou seja, o flow está rodando. Eu vou esperar até que isso funcione. Vamos torcer para funcionar.
Bom, pessoal, atualizei a página aqui, ó. Ele deu como concluído. Então, nós vamos voltar lá no Project Online agora. Vamos ver se o nosso projeto está lá. Está aqui o projeto, popular o Project Online com dados coletados no Forms. Vamos abrir e, se a gente abrir, vamos esperar que o campo descrição do problema já tenha suas informações coletadas. Então, descrição do problema já está aqui. Favor inserir a descrição do problema. Legal? Então, aí seria só uma questão de fazer os demais itens, né, os demais campos e funcionaria. Mas, dessa maneira, a gente conseguiria matar de ponta a ponta a coleta das informações de novos projetos, a solicitação de novos projetos pelos usuários e a sua respectiva conversão em um projeto dentro do Project Online de maneira toda automatizada. Nós poderíamos fazer isso de uma maneira muito mais detalhada, colocar muito mais informações, ou seja, deixar bem mais robusto esse processo, mas aqui eu só queria mostrar para vocês como isso dá, né, o pontapé inicial, e aí daqui para frente vocês conseguem seguir. Legal? Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui seus comentários se isso vai te ajudar de alguma maneira. Se você tem interesse em ver mais vídeos desse tipo, quando a gente trabalha com o Power Automate e o Project Online. Esse particularmente é um assunto que eu gosto bastante, mas eu gostaria de saber se isso faz sentido para vocês. Então deixem aqui nos comentários o que vocês acham, quais são as suas sugestões para próximos vídeos. E aí eu vou produzindo conteúdo aqui para poder ajudar vocês, poder compartilhar um pouco do meu dia a dia, da minha experiência. Legal? Pessoal, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.